curso de visualização de dados com Python, o que nós vamos fazer hoje é uma aula mais rápida, um aspecto que eu apresentei no vídeo passado e que não foi bem discutido, não foi suficientemente discutido, dada a importância que ele é para a gente, que é o pacote NumPy. Sem perder muito tempo, vamos para as nuvens e vocês vão ter lá, de novo no GitHub, o notebook NumPy, para a gente brincar com ele. Então o que eu fiz na aula passada, vocês lembram? A gente importa o NumPy como NP. Eu vou definir aqui duas listas, V1 e V2. 0, 1, 2, 3, V2 igual a 4, 5, 6, 7. Isso aqui são duas listas. E essa aqui é a maneira que a gente tem de transformar uma lista, né, num array NumPy. Então vamos rodar aqui. Quais são as diferenças entre um array e uma lista? Uma lista, você lembra, pode ter tamanhos variáveis, pode ser mista, pode misturar inteiro com strings, etc. O array é mais parecido com o que a gente já está acostumado. Ele é um conjunto de números, todos do mesmo tipo, né? Então, dessa maneira, já que todos os números são do mesmo tipo, todos ocupam a mesma quantidade de memória, fica mais fácil calcular qual é a posição de cada item. Por exemplo, se você pega uma lista que tem uma palavra no meio, e essa palavra é o item 3, para você saber qual é a posição de memória do item 4, você tem que saber qual é o tamanho da palavra 3. Então você não consegue calcular um índice, né, sem saber a posição de todos os índices anteriores. Já no array, já que todos têm o mesmo tamanho, uma simples multiplicação você acessa qualquer elemento do array imediatamente. Nesse sentido, ele é mais fácil de ser otimizado que a lista, embora seja mais restrito no seu uso. Para você ver o A1 e A2, para a gente ver quem são realmente esses, para vocês verem que foram transformados em uma lista. Então o A1 é o 0, 1, 2, 3, o A2 é o 4, 5, 6, 7. Nota que não é uma lista, agora não tem vírgula, embora sejam representados entre colchetes. Tá? Se você quer ter certeza de quem é esse cara aqui, a gente pode pedir type A1, type A2, lembra para a gente descobrir quem são os tipos, e esses caras são da classe, não, ou do tipo NumPy ND Array, tá? Então é um array do NumPy, como a gente vai chamar daqui por diante. O legal é que a soma de arrays, se fosse lista, isso aqui era uma concatenação. Eu ia ter como resultado 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Duas listas são concatenadas. Por outro lado, com o array, a soma de array é um terceiro array que contém a soma de cada um dos elementos de mesmo índice. Então aqui a gente tem 0 e 4 dá 4, 1 e 5 dá 6, 2 e 6, 8 e 3 e 7 dá 10. Então aqui, como a gente pode fazer a soma em cada um dos elementos, também a subtração está definida. E a diferença entre cada um desses números é exatamente 4, né? Se você tentar misturar tipos, eu falei, mas você não é obrigado a acreditar em mim, você vai ter um erro que esse cara aqui deveria ter sido um literal do tipo inteiro, porque o array era de inteiros. Você pode ter até potenciação de array, que aqui é um pouco diferente, não é exatamente um vetor ou uma matriz. Então o array A1, que era 0, 1, 2, 3, ao quadrado vira 0, 1, 4, 9. Ou seja, é o quadrado de cada um dos elementos. Esse array eu já tinha mostrado ali, é um NumPy Array, e ele tem o formato, o shape dele é 4,0. O que significa isso? Esse array aqui tem 4 colunas numa única linha, 4 elementos na primeira linha. Esse aqui é o tipo do array como inteiro, o tipo de um elemento, que seria o A1, 0, a gente vai ver, não é um tipo inteiro padrão do Python, mas é esse cara aqui, ó, inteiro de 64. Então é um número inteiro de 64 bits. Tá? Limitando a quantidade de bits em 64, fica mais fácil. Então, lembra que eu falei? Você tem que saber o tamanho de cada inteiro, de cada elemento, não necessariamente inteiro, mas o tamanho de cada elemento do array para poder tornar fácil calcular o índice ou a posição em memória de qualquer um dos elementos. Então, para isso aqui é fixo num NumPy inteiro de 64.
Você pode criar um array usando essa função aqui. Lembra o range? O range é do Python, o range 4 gera números inteiros de 0 a 3. Né? Para gerar ponto flutuante, números reais, a gente usa o linspace. Aqui tem o array range, tá? Do NumPy, por isso que tem o NP aqui na frente. Vamos ver o que esse cara faz. Ah lá, ele me gerou um array. O arrange já faz isso. Me gerou um array de 0 a 4, exclusivo, como é comum aqui no Python. É muito fácil você mudar as dimensões de um array. Esse aqui, como eu falei, era de 4 colunas e uma linha, né? Você pode botar num vetor, num arranjo 2x2, tá lá. E o A1 agora é 0, 1, 2, 3. Claro que o número de elementos do array tem que bater com esse shape aqui. 2x2 tem 4 e aqui tem 4. Legal? Aqui, nota, quando eu uso o shape, que é o atributo do array, aqui eu fiz o shape igual a 2, 2. Isso aqui é o que a gente chama de uma tupla, tá? Tem parênteses ao invés de colchetes, não é uma lista. É porque a tupla é imutável, tá? Então, para dar um conjunto de números que você não vai mudar, a gente usa isso aqui que são as tuplas. Quando eu fiz shape, eu alterei o A1 para esse cara aqui, né? Uma outra maneira que você tem de fazer isso, aqui ó, o A1 eu gero então, como eu gerei aqui, dá uma linha, 4 colunas, faço o reshape de 2x2, ah lá, imprimiu 0, 1, 2, 3, mas se eu imprimir o A1, ele continua com uma linha e 4 colunas. Quer dizer, o reshape devolve, ele pega o A1 e devolve um novo array com as novas dimensões, tá? Esse cara aqui, então, foi inalterado. Já o shape, ele altera o A1. Isso é bom saber em Python que você pode ter, esse caso aqui é um atributo, mas você pode ter funções que modificam o seu objeto e funções que não modificam o seu objeto, mas devolvem um outro objeto modificado, tá? Que não a sua função. Como ele é muito parecido com listas, a gente pode usar o slice. Lembra desse truque aqui? Então eu vou começar do -1, que é o último elemento, vai até o início de -1 e -1. Então, meu array, que é 0, 1, 2, 3, usando o slicing, ele vira o 3, 2, 1, 0. Então, fiz um reverso aqui, facinho, usando os índices do array, né? Assim que a gente acessa qualquer elemento que quiser. E aqui, nota que eu reverti todo o array com um comandinho só, né? Existe outra função também que você pode usar, que é o resize, né? Olha a diferença agora. Lembra do shape? O reshape modificou e devolveu um objeto modificado, mas não modificou o A1. O resize modificou o A1. Tá? Então essa é a diferença do resize e do reshape. Cuidado para não confundir. Né? Por contrário desses aí, a gente tem o flatten, que é tornar chato. Né? Ou seja, torna unidimensional. Né? Então você pode usar aqui Earth Flatten, que aí você tem uma terra plana. Não tem não. Então aqui está o array unidimensional usando esse cara. Vamos ver se ele modificou ou não o array. Não modificou. Então o Flatten também faz isso. Pega o array A1, bota numa forma unidimensional e te devolve um array modificado. Se quiser guardar esses valores aqui, você tem que atribuir isso a outro vetor. Por exemplo, fazendo A2 igual a 1 Flatten. Tá? Então aqui está o A1, só para lembrar quem é, que eu já me perdi. Então array 2x2. O A2 que eu tinha gerado lá em cima, esse vai de 0 a 3, o A2 vai de 4 em diante. Né? Então o A2 é 4, 5, 6, 7. Olha só, eu posso fazer multiplicação direto de dois arrays. A1 vezes A2. Mas cuidado com o que você espera aqui, isso não é, o fato de ser bidimensional não significa que seja um produto de matrizes. Olha o que é isso aqui. O array A1, A2 é 0 vezes 4, 0, 5 vezes 1, 5, 2 vezes 6, 12, 3 vezes 7, 21. Tá? Então é o produto
O produto de dois arrays dá um array cujo elemento é o produto de cada um dos elementos de cada array com os mesmos índices. Então isso aqui não é um produto de matriz. Por outro lado, se você pegar o dot, né, do A1 vezes A2, 6, 7, 26, 31, o que ele te devolve? Ó, primeira linha vezes a primeira coluna dá 0 vezes 4, 0 mais 6, 6. Primeira linha com a segunda coluna, 0 vezes 5, 0 mais 7, 6, 7. Esse aqui sim, o dot, que é o produto interno, é o produto para dois arrays bidimensionais, isso dá o produto de matrizes que a gente está acostumado. De novo, sem precisar usar for, sem mexer com os índices, ele faz tudo isso em paralelo para você, porque assim ele consegue fazer mais otimizado. Outra operação que a gente pode fazer com arrays, mas isso aqui você anota, se eu quiser aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, vamos ver o que aconteceu com A1. Ele continua o array bidimensional, então o n-dot retorna um array que é o produto desse sem alterar nenhum dos dois. Eu posso usar a operação de concatenação, A1 e A2. Aqui tem um axis 1, vou comentar isso daqui a pouquinho. O que isso faz? Olha só, pegou o primeiro array e botou o segundo do lado, juntou duas matrizezinhas bidimensionais ao longo do eixo 1, que é esse aqui. Qual seria o outro eixo? O eixo 0. Agora ele pegou uma matriz e empilhou na outra. Então o eixo 0 é nessa direção, o eixo 1 nessa direção. Você pode concatenar matrizes, tá? Essa aqui, vou fazer aqui para vocês verem. Então, concatenar ao longo do eixo 1, a gente já sabe o que é, né? Que é fazer as duas matrizes lado a lado. E tem esse comando aqui também, hstack, que é horizontal stack, empilhar na horizontal, que é a mesma coisa disso, né, que o concatenate. Deu o mesmo resultado como a gente viu. Aqui, ó, só para você ver, para a gente lembrar o que aconteceu. Então, esse resultado aqui é igual a esse. Eu fiz isso aqui, quer dizer, você tem duas funções para fazer a mesma coisa, só que uma, se você confundir quem é o eixo 0 ou o eixo 1, aqui tem H, horizontal, ou V, de vertical stack. Então aí você não vai confundir. Mas olha, esse array aqui parece com esse. Será que eles são iguais? Como é que a gente compara dois arrays? Elemento por elemento, você compara se todos são iguais. Aqui com NumPy, você pode fazer A3 igual a 4. Né? Então esse array, esse daqui é igual a esse, olha só, ele deu true para todos os elementos, tá? Então significa que todos os elementos são iguais. Se eu alterasse um aqui ia aparecer false. O tipo que A3 é, né? Lembra que eu mostrei? Eu peguei o tipo de um dado elemento. Ou você pode pegar o dtype, né? O dtype do A3 deu inteiro 64 e está dizendo todos os elementos daquele array desse tipo aqui. Qual é o tamanho? Isso aqui é outro atributo. Isso aqui é uma matriz 2 por 4, então tem 8 elementos e isso dá o size. Né? Nota que isso aqui é diferente do len da lista, que daria 2, porque isso aqui tem duas. Aqui, ó, esse array é uma lista de 2 elementos. Então, len não faz muito sentido para array. O size, sim. Tá? Vamos pegar aqui o A1 para a gente lembrar quem é. É o 0, 1, 2, 3. Né? E o que é o ponto T? Opa! 0, 2, 1, 3. O que ele fez? Pegou a primeira coluna e transformou na linha, a segunda coluna na segunda linha. Isso aqui é o que a gente chama de uma matriz. Essa matriz aqui, ou esse array, é o transposto desse. Para fazer isso em Python, ponto T, maiúsculo. Não tem como ser mais fácil. Você pode converter um array de volta para uma lista, se você precisar, com o A1 toList. Né? Aí pegando o array usando o método, que é aquela função que só se aplica à classe array, né? Esse método toList retorna uma lista aqui, ó, com 2 elementos, como está acostumado, sendo que cada elemento é uma lista com 2 elementos.
tá? O type A1 agora é um NumPy Array, quer dizer, ele converteu para lista, mas não alterou o A1, né? Porque ele não virou um tipo lista, ele continua um array. Vou mostrar agora para vocês algo interessante, porque a gente está usando aqui o NumPy bastante para mexer e ver as propriedades dele. Vou gerar então agora um array A3, né, com 25 elementos, vai de 0 a 25, ou de 0 a 24, e eu vou transformar esse cara num 5x5, lembra do reshape, né? Vamos ver aqui se deu certo, peraí, esqueci de imprimir. Então tá ali, ó, 0 é uma matriz 5x5, né? Ou um array 5x5. O reshape não modificava, mas como eu atribuí isso à variável A3, o A3 toma esse valor da matriz 5x5. E eu estou fazendo visualização de dados. Como é que eu vejo essa matriz? Olha só que barato. Vamos importar então o nosso matplotlib pyplot como PLT. E vou usar esse comandozinho aqui, ó, plt.imageShow, tá? Mostrar uma imagem. Eu vou dizer que esse A3 é uma imagem, tá? 5x5. O que será que isso vira? Olha só, virou uma matriz 5x5, aonde o valor de cada pixel grandão desse daqui, isso aqui seria 5x5, a cor corresponde ao valor que cada um tem. Por isso que esses caras aqui estão com os valores, estão com as cores todas diferentes. Essa aqui é o valor 0, esse aqui é o valor 24, tá? Então isso aqui é o que a gente chama de um mapa de calor ou um heat map, né? Que é bastante útil. Então é uma maneira de você verificar a matriz, né? O seu array, se tem elementos iguais ou parecidos, tem cores parecidas. Essas cores que eu usei, né? Que vai daqui até aqui, é o que a gente chama, eu usei aqui o padrão, um color map, um mapa de cores do matplotlib, um color map, que vai do roxo até o amarelo, passando pelo verde, tá? A gente pode mudar esse color map, tá? Eu vou mostrar aqui depois como é que você faz isso. Aqui só para mostrar que isso aqui é realmente o array, eu fiz o seguinte, ó. O elemento 44, que é esse cara aqui, eu fiz para ele ser igual ao 00, tá? Então esse pixel aqui vai aparecer dessa cor, tá? E eu vou mostrar então o A3, só que eu vou usar agora o color map hot, né? O que será que isso faz? E botei aqui um outro comando, plt color bar. Olha só como é que ficou muito mais legal. As cores, eu botei o color bar, é essa barra de cores aqui do lado, que indica que os valores vão de 0 até 25, sendo o 25 o branco. E como eu fiz A44 igual a A30, esses dois quadradinhos têm a mesma cor, né? Indicando que isso aqui realmente é aquela matriz A3 que eu tinha feito de início, né? Legal? Então a gente já sabe. Isso aqui, para quem fez métodos numéricos 2 comigo, lembra do probleminha do poder das pontas, que as cargas se concentram nas pontas, por isso que o para-raio é pontudo, né? Aquilo que deu um certo trabalho para fazer no GNUplot, aqui é só você calcular o valor do potencial em cada ponto, e aí você já tem um color map, já tem um heat map, não um heat de calor, mas um mapa de potenciais elétricos. Então isso aqui a gente usa bastante em física, né? E aqui está a maneira mais simples possível de você fazer um heat map usando o matplotlib. Eu coloquei aqui embaixo que você pode saber o seguinte: como é que eu sei que hot vai de preto a amarelo passando de vermelho, de preto ao branco passando pelo vermelho ao amarelo? Esse aqui vem daqui do azul até aqui, o default. É que na verdade esse cara, o matplotlib, tem um monte de color map já prontos, tá? Eu botei aqui a referência, que é você procurando por color map reference.
Ele tem um exemplo de como botar todos os color maps, e aqui tem uns, esse aqui é o default, né? Tem o plasma, esses aqui são cores sequenciais que vão do escuro para o claro passando por outros, essa aqui também são cores sequenciais, né? Mas com menos cores envolvidas, não tem. Isso aqui não é exatamente um degradê, que é um degradê de uma cor só, mas é uma nuance de cores, né? Então aqui vem um nome, se você botar aqui como eu botei CMap igual a hot, vou mostrar o hot para vocês. Aonde que ele está? Tinha que estar aqui. Aqui, hot. Então sai do preto e vai até o amarelo. É um mapa sequencial. Então você pode atrasar os seus relatórios só escolhendo qual corzinha que você vai querer usar aqui. Olha só, tem mapas sequenciais e mapas divergentes que vão de uma cor a outra passando pelo branco no meio, né? Para notar que mudou de regime, por exemplo. Cores cíclicas, né? Isso é muito comum. Você vai simular uma população numa rede quadrada. Então, se você fez o curso do Aquino, essa cor aqui é para o cara que está suscetível, esse aqui é o cara que foi infectado, esse aqui está recuperado, esse é de quarentena, esse é o testado, esse não, e assim por diante. Então você pode escolher estados que são discretos, né? São categorias agora, não são números reais como esses aqui, então você escolhe um color map desse tipo aqui, tá? E tem aqui de todos os jeitos. É impossível você não gostar de um. Bem, então do NumPy Array, a gente passou aqui rapidamente, mas você vê que a quantidade de coisas que tem aqui é grande. Eu acelerei aqui. O próximo vídeo, eu prometo para vocês, é o Pandas, e a gente começa a analisar aquele formulário que vocês preencheram, né, no início do curso. E eu vou começar, então a gente vai pegar aquele formulário e vamos começar a analisar, porque eu prometi para vocês que eu ia pegar casos da vida real para analisar. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. A gente se vê e até lá.